Bom dia, crianças! Vamos começar a nossa aula de português. Hoje, em português, você vai precisar abrir o livro. Pegue o seu livro de português e você vai abrir na página 136, na página 137. Livro de português, livro, página 136 e 137. Nós vamos estudar sobre pronome pessoal. Na página 136, acompanhe a leitura. Acompanhe comigo. Uma situação de comunicação envolve a pessoa que fala, a pessoa com quem se fala e a pessoa de quem se fala, o assunto. Na gramática, essas pessoas são chamadas pessoas gramaticais ou do discurso e são representadas pelos pronomes pessoais. Pronome pessoal é uma pequena palavra, uma partícula, que ela é utilizada para se referir a uma pessoa. Uma pessoa que está falando, a pessoa com quem você está falando e a pessoa de quem se fala, o assunto. Então, o pronome ele é utilizado para representar a fala de pessoas, o discurso também. Por exemplo, a primeira pessoa é um pronome e ele é utilizado para se referir à pessoa que fala. Por exemplo, a primeira pessoa, eu, no singular, e nós, no plural. Então, eu e nós é a pessoa que está falando. Por exemplo, eu comprei chocolate. Sou eu que estou falando, no singular. Se eu falo, nós compramos chocolates, então, nós é a primeira pessoa do plural. Ou seja, a primeira pessoa é a pessoa que fala. Segunda pessoa é a pessoa com quem se fala. Ou seja, ele é utilizado para se referir à pessoa com quem eu estou falando. Segunda pessoa no singular é tu. E no plural, vós. Então, quando eu falo com uma pessoa, eu posso utilizar o tu no singular e o vós. E a terceira pessoa é o pronome que se refere à pessoa de quem se fala. A pessoa de quem se fala. No singular é ele ou ela e no plural, eles ou elas. Então, vocês estão vendo um quadro com pronomes pessoais. Vamos ler? Primeira pessoa, eu. Primeira pessoa no plural, nós. Eu que estou falando, nós que estamos falando. Segunda pessoa no singular, tu. E segunda pessoa no plural, vós. Ou seja, a pessoa com quem estamos falando, tu ou vós. E a terceira pessoa é a pessoa de quem se fala. No singular, ele ou ela, e no plural, eles ou elas. Então, vocês estão vendo pronomes pessoais que são utilizados para comunicar a fala que envolve pessoas. Eu, nós, tu, vós, ele e ela, eles e elas. Você vai abrir o livro agora na página 137 e vai responder o quesito 3 e o quesito 4. Página 137, quesito 3 e o quesito 4. No 3, pede assim, reescreva as frases substituindo por eles ou nós. Os alunos acompanharam a professora. Você vai substituir os alunos por eles ou por nós. Como é que fica? Nós acompanharam a professora ou eles acompanharam a professora? Qual o correto? Você vai substituir os alunos por eles ou nós. Qual o correto? Eles acompanharam a professora ou nós acompanharam a professora? Veja qual é o correto. Ana e eu sujamos as meias. Qual é o correto?
Nós sujamos as meias, é o nós que nós utilizamos. Nós sujamos as meias ou eles sujamos as meias. Qual o correto? Nós sujamos as meias ou eles sujamos as meias. Então, você vai ver, vai escrever qual é o sentido correto. Se você vai utilizar os alunos são eles ou os alunos são nós. É o pronome nós. E depois, na letra B, Ana e eu, você vai substituir por eles ou nós. Qual o correto? Ana e eu sujamos as meias. Como fica? Eles sujamos as meias ou nós sujamos as meias. Então, você vai escrever o correto. No 4, você vai ler o texto Pica-pau do topete vermelho. Pica-pau de topete vermelho. Vamos ler? Nas aves, a forma do bico varia muito em função do seu hábito alimentar. Ou seja, o bico, a forma do bico, depende do que elas comem. Elas quem? Depende do que elas comem. Elas quem? As aves. O pica-pau de topete vermelho está sempre bicando troncos de árvores à procura de larvas de insetos. Além de um bico forte, ele possui... Esse ele se refere a quem? Ele possui uma língua excepcionalmente longa para capturar as larvas que ficam escondidas dentro do tronco. Então, veja que apareceu o pronome ele e apareceu também aqui o pronome elas. Elas comem. Esse elas se refere ao quê? As aves, ao bico. Elas é quem? Depende do que elas comem. Elas se refere ao quê? A quem? E aqui fala que, além do bico, ele possui uma língua. Ele quem? O pica-pau de topete vermelho. Então, esse ele está se referindo a alguma coisa. A um objeto, a um animal, a uma pessoa. Então, na letra A, você vai falar qual expressão o pronome elas retoma no texto. Elas está se referindo ao quê? Elas quem? E letra B, a que termo se refere o pronome ele? Ele se refere a quem? Então, você vai responder o 4 quesito da página 137.